Fala galera, show do curso Professor Clemilson, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma resolução de questão para o quadro CPC Resolve. Este quadro mesmo, esse serelepe no qual os professores do CPC corrigem a prova do Enem 2019. Lembrando que nós estamos tomando como referência a prova azul. E hoje eu falarei a respeito da questão 27 da prova azul do ano passado. Questão quer saber. Primeiro leiamos o texto. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências, ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Veja como ele está colocando aí que a busca pelo atingimento dessa saúde, ela envolve diversas searas, que não necessariamente apenas a seara associada à ideia de alimentação e atividade física. Envolve respeito ao meio ambiente, aspectos vinculados ao lazer, diminuição do estresse, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referenciais de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Vamos ver a que aspecto o questionamento se nos foi feito. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Então aqui a gente percebe que essa questão ela explora a competência 7, habilidade 22, na medida em que ela cobra de nós a nossa simples percepção, compreensão e interpretação daquilo que foi apresentado no texto. Então, com base no texto, essa educação para a saúde ela pressupõe, letra A adesão a programas de lazer, B, a opção por dietas balanceadas, C, a constituição de hábitos saudáveis, D, a evasão de ambientes estressores e E, a realização de atividades físicas regulares. Bom, queridos, quando da leitura do texto eu mencionei que a educação para a saúde ela envolve uma gama de searas, entre elas as atitudes frente às exigências ambientais, as nossas escolhas alimentares, as nossas diversas atividades visando a diminuição do estresse, as opções de lazer, atividade física, etc. Dentro do rol de alternativas aqui possíveis, aquela que, de uma maneira genérica, poderia abranger a todos esses itens anteriormente mencionados, é o que está na alternativa C, a constituição de hábitos saudáveis. Se nós nos educarmos, se nós levarmos em conta as diversas preocupações mencionadas no texto, como as preocupações ambientais, alimentares, de combate ao estresse, nós podemos sim nos educar para nos tornarmos pessoas sadias e não contarmos apenas com a sorte ou com a genética saudável, o salutar. Então, o que o texto quer nos transmitir é que é possível, se nós tivermos educação e comprometimento, que nós vivamos mais, de maneira mais sadia, desde que, é claro, nós nos eduquemos. Tranquilo? Então aí está, esse foi o nosso comentário para a questão 27 da prova do Enem do ano passado. Até a próxima, até o nosso próximo encontro no quadro CPC Resolve. Até lá! Ok. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você do CPC. Aqui no CPC você se garante. Eu sou o tio Flávio Coelho, da área de História do Brasil. Estamos no CPC Resolve o Enem 2019. Questãozinha de história número 72 aí da sua prova azul. Você está vendo já imagens do meu amigo Dom Petros I. O meu amigo Dom Pedro I, nessa imagem de galã de novela mexicana, de novela global, esse gostoso que você vê, salvando a nação brasileira contra o autoritarismo, o absolutismo. Mentira, mas tá. A questão vai exigir de você conhecimentos sobre a Constituição Primeira, a nossa Constituição de 1824, que foi outorgada, não se esqueça. Antes um pouquinho, Dom Pedro havia mostrado o seu verniz autoritário.
de origem absolutista, como você já o sabe. Ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte dos deputados, representantes da nação, que voltaram lá para o interiorzão, num só lembrança, não é isso? Num só lembrança. Lembrar que um dos grandes ministros, patrono do processo da independência, ministro Dom Pedro, era o meu amigo José Bonifácio de Andrade e Silva, um homem à frente do seu tempo, maçom, liberal, abolicionista, defensor de levar a capital do Império para o Planalto Central, mas agora era inimigo do Dom Pedro I e também o seria convidado a deixar o país, convidado a deixar a nação. De boa? Tá aí o Dom Pedro I, e aí o importante é você lembrar que a Constituição foi outorgada, nós vamos ter outras constituições outorgadas, de boa. 2, foi a única Constituição que teve um quarto poder, que era o poder moderador de uso exclusivo do imperador. Notadamente, todas as vezes que a Constituição for outorgada, ela vai garantir mais prerrogativas de poderes para quem a impôs, para quem a outorgou. E no caso, o Petrus I tinha 2 poderes, o executivo, ele imperador, e os seus ministros, que ele o próprio nomeava, e o poder moderador, ele sozinho, de boa, acima dos outros poderes. Para a nossa questão, vai exigir sobre, principalmente, como é que eram as eleições e o voto pela Constituição de 24 ao longo do Império. Lembrar que as eleições eram indiretas, porque você tinha o eleitor de paróquia e o eleitor de província, eleitor de paróquia, que escolhia o eleitor de província, que vai escolher o deputado ou escolher o senador. Não era um voto direto, de boa? E lembrar que a Carta de 24 exigia uma renda mínima. Daí se estabelecer o caráter censitário. Nós só tivemos uma única Constituição que exigia do cidadão brasileiro ter uma renda mínima para poder ser considerado um cidadão ativo, um eleitor. Então a questão vai exigir isso de você. Vamos ver a questãozinha aí. Você está vendo o organograma da Constituição de 24. Está aí o Dom Pedro I balangando a criança, balangando a criancinha, não é não? O nosso gostoso imperador. E no organograma, lembrar lá acima, está o poder moderador. De boa? É a questão 72 aí do Enem 2019. Está aí o artigo 90 e o artigo 92. O 90 fala: as nomeações dos deputados serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes aí sim vão escolher os verdadeiros representantes da nação. Quem é que está excluído de votar pela Carta de 24? De boa, os menores de 25, os criados de servir, os funcionários do palácio, a exemplo, os funcionários do palácio, os escravos, claro, não eram cidadãos, os religiosos de ordens religiosas não tinham direito de votar, e o mais importante é o artigo 5º, é o tópico 5º aí, que fala os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, propriedade de terra, latifúndio, indústria, comércio e emprego. Isso é importante você saber, porque o projeto da Constituição, o projeto da Assembleia Constituinte 23, que ficou apelidada de Constituição da Mandioca, restringia o direito de voto apenas àqueles que tivessem bens de raiz, que tivessem propriedade de terra, como, por exemplo, a produção de mandioca, que era a base alimentar. Aí o Dom Pedro não aceitou o projeto de 23, fechou a Constituinte e outorgou a Constituição de 24 e adicionou que, além de proprietário de terra, quem é de manufatura, quem é de atividade artesanal, da atividade comercial, grandes exportadores ou importadores, ou que fossem funcionários públicos, a não ser da Casa Imperial,
da casa do imperador. De boa? De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, que é a Carta de 24, o sistema eleitoral instituído no Império, porque esteve vigente praticamente durante todo o Império, foi marcado por ou pela representação popular e sigilo individual. Não, o voto era a descoberto, o voto era declarado. O voto era declarado. Liberdade pública, note, e nem abertura política, já que você deve perceber que a existência do poder moderador garantia, franqueava o imperador de ele fechar, por exemplo, o parlamento a hora que bem entendesse. Então não havia essa liberdade e o texto não estabelece isso. Havia ética partidária? Nunca, never, do verbo jamais na nossa história. E claro, o sistema parlamentar só vai ser implantado com a reforma do parlamentarismo tupiniquim, o parlamentarismo às avessas, em 1847, com o Petro II, Dom Pedro II. Então o voto era indireto, porque o eleitor de paróquia escolhia o eleitor de província, e o eleitor de província é que vai escolher deputados e senadores. E claro, o caráter censitário, exigência de uma renda mínima. Por isso, B de bom aluno na questão 72. De boa? Foco nos estudos e até a próxima! Fala, galera do CPC, professor Franklin Rinaldo, nós estamos no CPC Resolve, mais uma questão do Enem de 2019, para que você possa saber direitinho como as questões são cobradas, quais os níveis dessa questão e como resolvê-la, tá certo? Nós estamos no CPC, o melhor curso preparatório para o Enem. E quem está falando com vocês é quem? Quem está falando? Professor Franklin Rinaldo, professor de Física, é isso aí, professor de Física na questão 117 da prova azul do Enem de 2019. Vamos lá resolver essa questão, galera? Vamos lá. Diz assim... em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, que no caso é a castanha de caju, ela concluiu que 50% da energia foi aproveitada. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius e a temperatura inicial da água. Aqui você tem a tabela nutricional da castanha de caju. O que é que vai nos interessar? Apenas o valor energético. Ele diz que 10 gramas de castanha equivale a 70 quilocalorias. Esse valor é que nos interessa. O restante, nem tanto. Vamos lá, qual foi a temperatura da água em graus Celsius, medida no final do experimento? Então, quando ele queimou a castanha e liberou energia para aquecer a água, qual foi a temperatura que a água atingiu? Não esqueça que utilizou apenas 50%. Vamos lá. Primeira coisa, vamos transformar ou vamos descobrir a quantidade de calorias fornecida por 2,5 gramas. Ele diz no texto ou na tabela que 10 gramas libera 70 quilocalorias. Ou 70 quilocalorias, isso. Então, 2,5 gramas vai liberar quantas quilocalorias? Regrinha de 3, faz a continha, 17,5 quilocalorias. Mas apenas 50% dessa energia foi aproveitada. Então, retira 50% de 17.500, né? 17,5 quilo, 17.500 calorias. Divide por 2, 50%, 87, aliás, 87, 8.750 calorias. Quase que eu li errado aqui. 8.750 calorias, tá certo? Então, das 17.500 calorias obtidas pela castanha do caju, você só vai utilizar 8.750 calorias. Como a água foi aquecida, a energia liberada pela castanha é energia sensível, é calor sensível, tá certo? Quando a substância recebe calor e muda a sua temperatura,
ela recebe calor sensível, MC, variação de temperatura. Quantidade de calor recebida pela água, 8.750. Quantidade de água a ser aquecida, 350 gramas. Calor específico 1, faz a continha, 25 graus Celsius. Gabarito da questão, letra C. Beleza, pessoal? É isso aí. Nós estamos no CPC Resolve, onde você vai encontrar todas as questões da prova de 2019 aqui no melhor curso preparatório para o Enem. Beleza? Abração e até a próxima, galera. Valeu! Fala, galera, show, galera massa, galera linda do CPC Resolve, professor Wagner Filho, para mais uma questão com vocês, uma questão que é show de bola do Neném 2019, beleza? Galera, presta atenção, do jeito que eu fizer aqui, qual é o problema da maioria dos alunos? É que a galera não consegue se conectar, tá bom? Porque acha muito burocrática a resolução das questões. Então o problema está na hora de resolver os cálculos, principalmente quando se fala de número decimal. Presta atenção, é regra de 3, meus amigos, regra de 3 simples e composta, regra de 3 simples é você multiplicar ou dividir, ou fazer as duas coisas. Presta atenção, vem comigo. Questão 162, lá do caderno azul, turma. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Blá, 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 beleza. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Aí tem a unidade, polegada, jarda, né? Tá centímetro, tá pé, metro, beleza. Assim, um pé, presta atenção, ele quer saber quanto é que vale um pé. Um pé em polegadas. Ele quer pegar um pé e transformar esse cara para polegada. Beleza. Galera, observe que a polegada está em centímetros, não está? Não está em centímetros? E a jarda está em metro. Galera, bora levar logo para centímetro, bora? Ó, lembrar disso aqui, ó, o que eu tenho? Metro. Aí depois do metro vem o decímetro, depois vem o centímetro. Então, transformar para metro, multiplica por 100, não. Se eu vou para uma, duas unidades para a direita, cada unidade que vai para a direita representa uma casa decimal. Se eu vou para a direita, a vírgula vai para a direita. Se eu vou para a esquerda, a vírgula vai para a esquerda. Simples assim. Então, ou seja, daqui está uma, duas casinhas para cá. Então, esse resultado é 90,44, o quê? Estou transformando para centímetro. O que isso quer dizer? Que uma jarda, olha só, uma jarda, ela é equivalente, ela é igual a 90,44 centímetros. Tranquilo? Beleza. Só que eu quero pé em polegada. Concorda? Eu quero pé em polegada. Eu sei que uma polegada vale 2,54 centímetros. Peraí, mas eu tenho um valor aqui que uma jarda vale 3 pés. Então, na verdade, um pé, quanto é que vale um pé? Qual é o valor de um pé? Galera, se uma jarda vale 3 pés, e eu tenho aí que uma jarda vale 90, faz de 3, não precisa. Uma jarda é acumulada de 3 pés. Se eu quero saber quanto é que vale um pé, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 90,44, que é uma jarda, e aí são 3 pés. Para descobrir o valor de um pé, eu vou ter que dividir esse cara por 3. Concorda? Divide esse resultado por 3. Observe quando você divide por 3, pessoal, dá 30, alguma coisa, não é? Olha só, presta atenção, hein? Isso aqui é aproximadamente 30, alguma coisa. Aí eu vou fazer a conta. Observe que as respostas estão bem distantes uma da outra. Então eu posso trabalhar com aproximação. Eu não preciso fazer a conta, não. Dá 30, não precisa fazer a conta, deixa quieto. Um pé é aproximadamente 30 centímetros. Beleza? Mas o que eu sei? Eu quero um pé em polegada. Só que eu sei que uma polegada vale 2,54. Então, um pé em polegada, galera, tá tudo centímetro, 30 centímetros e 2,5 centímetros. Está tudo em centímetro. Então, esse pé em polegada, o que eu vou fazer? Um pé em polegada. O que você vai fazer? Você vai dividir, tá certo, esse pé pela polegada em 2,54. Então, eu tenho a conta 30, alguma coisa dividido
por 2,54 centímetros. Galera, presta atenção, bora trabalhar com aproximação, meus amigos. E turma, o 2,54 é aproximadamente 2,5, não é? Não é aproximadamente 2,5? Sim ou não? É, aproximadamente 2,5. Galera, se fosse 2, presta atenção, se fosse 2, 30 de por 2 dava 15. Redondinho, 15. Não, mas não é 2. É 2,54. Então, como o meu denominador é maior, esse resultado final ele tem que ser menor. É menor que 15. Mas não é muito menor que 15, é pouco menor que 15. A única resposta que é um pouco menor que 15 é 12. Se quiser fazer a conta, faça. Mas na hora da prova, você tem que ser esperto. Você tem que ser atento. Observe que as alternativas são muito distantes uma da outra. É só assim que se faz. Aqui no CPC, o professor Wagner resolve com vocês. Valeu, galera, e até a próxima questão.